E aí, vocês estão bem? Resolveram a revisão de ontem, tudo direitinho, tudo certinho? Foi muito fácil, né, minha gente? Muito fácil. Vocês tiraram de letra, eu tenho certeza disso. E hoje nós vamos dar início à revisão de português, tá? No final da aula eu também vou passar os conteúdos, né, gente, das nossas atividades avaliatórias, tá bom? Eu deixo aí no grupo para vocês. Então, a gente vai começar o nosso dia de hoje, dia 2 de junho, com mais uma revisão, que é a de português, tá bom? Então, deixa eu tirar esse nomezinho daqui, revisão. E vamos começar falando sobre sílabas tônicas. Quem lembra desse assunto? Sílabas tônicas. Sílabas tônicas, ou a gente pode dizer também sílaba forte. Ó, são sílabas que você pronunciou com mais força. Lembra que eu falei sobre isso? Sílaba tônica é a sílaba que você pronuncia com mais força, minha gente. Aí chama-se tônica, aquela sílaba ali. Tá bom? Vamos ver alguns exemplos de sílaba tônica? O que é que eu tenho aqui? Caju, brócolis e rabanete. Qual é, minha gente, a sílaba tônica da palavra caju? Como? Ju, muito bem. Vou sublinhar aqui, ó. Ju. Na palavra brócolis, qual é a mais forte? Brócolis. A sílaba tônica é a bró. E na palavra rabanete, rabanete, qual é a sílaba forte? Vocês já estudaram, hein? Com essa sílaba aí. Estou repetindo ela. Ne, muito bem. Ne. Então a gente já sabe que sílaba tônica é a sílaba que a gente pronuncia com mais força. A sílaba mais forte de uma palavra, tá? Então, para você saber qual é a sílaba forte, a sílaba tônica de uma palavra, você primeiro tem que pronunciar ela, tá bom, meus amores? No exercício que tia vai deixar aí, vai ter uma questão sobre isso. Preste atenção. Aí vem o segundo, terceiro assunto, que é a classificação da sílaba tônica. Lembra que a gente classifica a sílaba tônica em quê? Poxítona, paroxítona e proparoxítona. Quem lembra das regrinhas que tia ensinou? Quando é que a palavra é oxítona? Quem lembra? Quando a sílaba tônica, a sílaba forte é a última. Muito bem. Agora, paroxítona. Quando é que a sílaba é paroxítona? Quando é que você sabe que ela é paroxítona? Quando a sílaba forte é a antepenúltima. Muito bem. Então, só nos restou a proparoxítona. E a proparoxítona? O que é que vocês vão me dizer? Qual é a sílaba tônica dela? A sílaba tônica dela é a penúltima. Eu já ia me confundindo. Ó, última, antepenúltima e
penúltima, muito bem. Então, agora a gente já sabe o que é sílaba tônica, é a sílaba que a gente fala com mais força. Eu dei os 3 exemplos, tá? Caju, brócolis e rabanete. Disse a classificação da sílaba tônica, como é que ela se classifica, que é em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas, a sílaba tônica é a última. As paroxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima. E a sílaba proparoxítona, a sílaba forte é a penúltima. Tá bom, meus amores? Agora a gente vai para exemplos de palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá? Então vamos ver. Oxítonas, a gente pode dizer que café e fubá são oxítonas. Por quê? Porque a sílaba tônica, a sílaba forte, é a última. Olha aqui, ó. Café. Fé foi a sílaba que eu coloquei mais força. Fubá. 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 Agora nas paroxítonas. Vamos ver qual é a sílaba forte. Tapioca. Tapioca. Ó, o pi. E alimento. Pronuncia aí, alimento. Alimento. Então é o men. Cadê aqui, ó? O men. Tá? Agora vamos ver as proparoxítonas. Último e xícara. Qual será a sílaba tônica dessas palavras aí? Último, o que é que vocês me dizem? Qual é a sílaba forte? Pronunciem a palavra aí, para vocês me responderem depois. Qual é a sílaba forte? Último. Muito bem. E na palavra xícara, qual é a sílaba forte? Ó, xícara. Xícara. Muito bem, minha gente. Vocês estão, ó, tininos. Agora vamos ver outro assunto que a gente estudou, que foi o quê? R brando e R forte, tá? O R forte, a gente faz força para falar, ele sai com mais força. Por exemplo, a palavra rato, rato, a gente força um pouquinho para falar, né? Ra. Então, ele é forte. E quando o sonzinho é brando, a gente dobra a nossa linguinha para falar. Por exemplo, a palavra barulho. Olha, dobrando a língua. Barulho. Tá vendo? Outra palavra, amarelo. Amarelo. Então, é R brando. Pronunciem aí essas duas palavras. Vejam que a linguinha de vocês vai dobrar. Façam aí. Tá vendo que dobra? Pronto. Então, a gente sabe que R brando é o R. Aliás, o R forte a gente fala com mais força. E o R brando a gente fala dobrando a nossa linguinha. Tá bom? Tudo isso vai ter na revisão, hein? Daqui a pouquinho. Outro assunto. A gente também estudou sobre experimentos, relatos de experimentos. Vocês até fizeram bastantes experimentos. Muita gente mandou para eu ver os experimentos, né, através de vídeo, de fotos, mas ainda teve muita gente que não mandou nada, nem foto, nem vídeo, não mandou nada. Será
que esses alunos estão participando mesmo da aulinha, que não manda nada para a tia ver que ele está fazendo, que ele está participando. Enquanto tem gente que me manda 2, 3 vídeos, tem gente que não me manda nenhum. Poxa, gente, manda pelo menos um para a tia ver que você está participando, tá? Então, olha só, agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desse tópicozinho aqui, tá? Então, a introdução. Por meio desse experimento, você vai ver o que pode se descobrir. Vem falando isso na introdução. Os materiais são as coisas que você vai precisar para realizar esse experimento, tá, gente? Os procedimentos é como você vai fazer o experimento, né? Aí tem o resultado, quando você termina, e a conclusão, depois que você fez o passo a passo todo e você obteve o resultado. A que conclusão você chegou com esse experimento? Por exemplo, quem fez o experimento do barquinho movido a sabão? Fez o passo a passo e descobriu o quê? Que o barquinho, ele também pode ser movido a sabão, que aquela afirmação ali é verdadeira, não é? Agora vamos para o outro assunto gostoso de se dar, como eu sempre disse a vocês. Classificação quanto ao número de sílabas. Esse assunto é maravilhoso. Eu sempre estou dizendo isso para vocês, não é? Então, olha só. A gente sabe que existem as 4 classificações quanto ao número de sílaba. Aqui, a gente viu a classificação quanto à sílaba tônica. Cuidado para não confundir. Agora, a gente vai ver quanto ao número de sílaba. Você vai separar a sílaba e, de acordo com o número que tiver de sílaba, você classifica. Não é fácil? Olha só. Monossílaba, a gente já sabe que tem uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. E polissílaba, 4 ou mais sílabas. Aí a gente diz que ela é polissílaba, tá? Vamos ver alguns exemplos de palavras assim. Vou colocar aqui do lado. Olha só. Aqui eu coloquei só palavras monossílabas, de uma sílaba só. Então, eu trouxe mão, sol e pé. Essas palavras não se separam, tá, gente? Só tem uma sílaba. Agora, palavras de sílabas. Roda e mestre. Se eu for separar, olha, ro e mes. Quantas sílabas tem? 2. Agora aqui, trissílabas. Eu tenho senhora e tenho panela. Panela. 3 sílabas. E as polissílabas são palavras que têm de 4 sílabas em diante. Então, eu coloquei aqui para vocês. Solidariedade. É o que a gente está vendo muito agora, né, minha gente? Em tempos de pandemia. É o que mais a gente vê agora é solidariedade do povo, né? E também coloquei gentileza. É muito importante você ser gentil hoje com as pessoas. Gentileza gera gentileza, minha gente. Tá certo? Então, essas duas são
polissílabas, tá? Vamos ver outro assunto. Eu vou colocar aqui, ó, minha gente, na frente desse. Palavras com S e SS. Quem lembra dessa aula? Que eu falei até de 2 animais. Quem lembra? Isso! Som de cobra tss, e som de abelha. Tss, tá? Parece Z, mas não é. Tá bom? É só a pronúncia. Então, ó, som de abelha zzz, e som de cobra. Zzz. Vamos ver agora algumas palavras. Vou colocar aqui ao lado. Então, olha só. A palavra preso, ó, quando eu falo já sai o Z da abelha. Ela é o quê? Um S só. Aí depois vem ansiosa, ansiosa, um S só. Depois atrasado, atrasado. E aqui é peso, é diferente de preso, viu, minha gente? Preso e aqui peso. Peso. Não é Z, é S. Tem som de Z, mas se escreve com S só. Tá? Desse lado eu coloquei só som de abelha. Agora vamos para o lado de cá. Pássaro, ó. Som de quê? De cobra, muito bem, 2 S. Agora, salsicha, salsicha, som de cobra também, porém um S só, ó. Está entre uma consoante e uma vogal. E no início, a gente já sabe que não se escreve com 2 S. Não é, minha gente? Se lembrem disso, viu? Vamos ver sucesso. Ó, sucesso, sucesso. 2 S, som de cobra. E no início, um S só. Muito bem. Não se escreve para início de palavras com 2 S. E a palavra solto. Solto. Ó que dica. Solto. S de cobra. Um S só porque início de palavra. Muito bem, minha gente. Ó. Agora vejam só. Tia vai deixar a revisão, tá bom? Vocês vão... quem quiser copiar, copia. Quem tiver oportunidade de imprimir, pode imprimir. Hoje várias mãezinhas falaram comigo, perguntando se poderia imprimir. Pode imprimir. Não é obrigado, tá? Porque nem todo mundo tá saindo para estar imprimindo tarefa. E eu até entendo. Mas tem gente que tem facilidade para imprimir, pode imprimir sem problema nenhum. Mas quem não tem, vai copiar a revisão no caderno e depois responde. Na sala de aula a gente não faz isso, gente. A gente copia no caderno, tira do quadro para o caderno e depois responde. Sempre foi assim. Não tem preguiça nenhuma. Por que agora preguiça em casa? De jeito nenhum. Tem que copiar sem estresse, sem aperrear a mamãe, tá? Copia sem estar aperreando ninguém. Tá bom, meus amores? Quando a gente tá na escola, a gente copia do quadro. Tá certo? Então, ó, mais uma vez, eu venho lembrar vocês. Quem não pegou o livro ainda, 2, corra na escola para pegar.
porque segunda-feira a gente já começa com o livro 2, tá bom? Então não vai ter desculpa. O livro já está disponível, ó. É só correr lá e pegar, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com a outra revisão.